E aí, meu querido, você que mora no meu coração, estamos novamente aqui outra vez, eu e você, para compartilharmos de assuntos que te interessam e que te edificarão certamente, porque este é o sentido desse canal. Você já sabe, meu nome é Ed de Souza e o nome desse canal é Ed de Souza de Volta para Casa e nós estamos mais uma vez aqui para iniciar uma nova série. E essa série, ela é fantástica. Ela é fantástica porque ela é a essência de todo o comportamento cristão, de todo o sentimento cristão. Eu vou falar do amor, mas eu vou falar do amor de uma forma diferente. Eu vou intitular essa série, que terão 7 episódios, vou intitular essa série de Amor Além do Discurso. Nesse primeiro eu quero desenvolver uma coisa com você. O próprio tema da série. Amor além do discurso. As pessoas precisam, amado, que amemos a elas. E você já deve ter ouvido lá atrás, e na minha época eu tinha uns cartõezinhos onde se dizia assim: amar é. Estava no chiclete. No chiclete tinha, você comprava o chiclete, abria o chiclete e lá tinha uma frasezinha: amar é. Amar é dar tempo para ela, por exemplo. Amar é dizer a ela aquilo que ela gosta de ouvir. Amar é. Então, estava muito relacionado com o que a pessoa dizia. E de fato as palavras, elas expressam bastante carinho e pode de fato estar carregada de afeto, e as pessoas gostam e precisam ouvir palavras de carinho e afeto. Mas na vida que nós vivemos hoje, conhecendo, depois que nós passamos a conhecer as nossas necessidades complexas, o que nós somos, que somos pessoas complexas, porque fomos criados por Deus de forma complexa. E as necessidades complexas que estão relacionadas comigo, a gente se percebe que não basta somente dizer que me ama. Eu fui criado de um jeito e eu com certas necessidades que eu preciso ser atendido. Então, não é só palavra que vai fechar ou que vai confirmar que eu estou sendo amado. Não é só palavra. Eu agradeço as palavras que eu tenho ouvido. Irmão, eu amo você. Irmão, eu oro por você. Irmão, eu agradeço. E eu também dispenso boas palavras para as pessoas, mas não basta. É preciso mais, tá certo? É preciso mais. E nesse de preciso mais eu vou chamar Jesus para conversar com Pedro. Pedro é esse sujeito que dizia para o Senhor Jesus que o amava. Tá certo? Está num trecho muito rico que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 até 22. Tem uma história muito rica ali de Jesus indo até Pedro. Jesus já ressuscitou, Jesus já está entre os vivos depois que morreu. Já é a terceira vez que ele visita os discípulos depois de ressuscitado. Teve um momento, então, mas não tinha aparecido ainda para Pedro. E ele ressuscita e se lembra de Pedro. Né? E ele começa e vai até onde Pedro está. Por quê? Aí a pergunta é: onde Pedro está? Onde que Pedro está? Pedro foi aquele que disse para Jesus que iria até o mais distante lugar, daria até a sua própria vida por amor ao Senhor Jesus. Em outras palavras, ele disse que amava Jesus. Esse é um problema que nós cristãos temos. Nós dizemos que amamos Jesus. Cantamos que amamos. Nós louvamos e dizemos, nos derramamos e choramos. Oh, como eu te amo, Jesus. Mas Jesus sabe que é preciso ir além do discurso. Pedro disse que amava o Senhor Jesus e já era uma coisa muito boa dizer que ama. Pior é nunca conhecer o Senhor para dizer que o ama, mas não basta. O Senhor sabia disso. E depois da ressurreição do Senhor Jesus, Pedro estava desolado, junto com outros discípulos, e simplesmente resolveu pescar. Capítulo 21, versículo 3 diz assim: vou pescar. E os outros discípulos resolveram: também vou pescar com você. E eles foram pescar. Interessante demais. Então, Jesus foi até eles. Jesus poderia ter ficado bastante bronqueado,
branqueado, com este Pedro que só fala que ama, mas não prova que ama. Na hora H, Pedro resolveu pescar, mas ele não resolveu pescar homens, como Jesus disse a ele que ele deveria pescar. Jesus disse para ele assim que o chamou: Pedro, farei de você pescador, mas não pescador de peixes meramente, mas pescador de homens. Depois da ressurreição, sabe o que aconteceu? Este Pedro que disse que iria ao lugar mais distante, disposto a fazer o mais alto sacrifício de entrega da sua própria vida para o Senhor Jesus, esse Pedro simplesmente resolveu pescar. E não somente isso, ele levou outras pessoas junto com ele. Em outras palavras, Pedro não só abandonou a sua missão, né? E como ele levou outros discípulos com ele, no discurso de que amava o Senhor Jesus, ele depois deixa de lado o Senhor Jesus e vai embora. Às vezes podemos estar assim a nossa vida cristã: eu amo Jesus, mas eu estou o tempo todo fugindo de Jesus e fugindo da minha missão. A minha missão é qual? A minha missão é pescar pessoas. Vou buscar os peixes que estão perdidos neste mar corrupto deste mundo. Trago esses peixes para dentro de um mar, de um oceano, o oceano de vida, que é o próprio Deus. Eu fui chamado para isso, para buscar esses peixes. Mas aqui nós vemos uma pessoa que se tornou egoísta e olhou para si próprio quando viu que Jesus não estava mais próximo dele ali, pelo menos fisicamente. Ele abandonou Jesus. Foi um amor com discurso. Amor com discurso. Caro líder, você precisa amar com muito mais do que palavras. Eu e você precisamos amar com muito mais do que palavras. Pais, irmãos, presbíteros, pastores, vocês precisam amar com muito mais do que palavras. Vocês precisam pescar pessoas. Pescar pessoas. Não correr, não dedicar sua vida a pescar para você. Que foi o que fez Pedro. Pedro saiu para pescar. Ele disse o seguinte: abandono esta minha tarefa e vou pescar. Simplesmente deixou toda a sua missão para trás. Mas Jesus, ele é este que ama além do discurso. Jesus ama os seus discípulos além do discurso. Porque olha, se tem um motivo, se tem uma coisa que me deixa chateado, é o fato de alguém abandonar o Senhor depois de tê-lo conhecido. Depois, eu não sei se já aconteceu isso com você, depois que as pessoas te conhecem, que as pessoas tiram proveito de você, as pessoas bebem do que você tem de melhor, você doa a ele o que é de melhor e daqui a pouco eles vão embora e não ligam para você. Isso é muito ruim, causa um sentimento muito ruim de ingratidão. Aqui nós temos uma pessoa que foi ingrata porque só amou no discurso. Quando as pessoas nos amam só no discurso, não é legal, não é bom. Isso causa uma coisa ruim na gente. E eu fico imaginando, se fosse eu naquele momento, eu não teria ido atrás de Pedro. Hoje eu vejo o quanto o Senhor Jesus é diferente de mim e amoroso. Hoje eu quero ser como o Senhor Jesus. Mas olha, se tem uma coisa que deu vontade, foi de deixar Pedro para lá. É o seguinte, Pedro, eu me dediquei a você, mas eu quero te deixar para lá. Sabe por quê? Porque você me deixou para cá. Então eu teria feito assim. Naquela época, eu teria ficado muito bravo com Pedro. Mas aqui nós vemos uma pessoa que ama além do discurso, que é o Senhor Jesus. Ele foi até Pedro e foi conversar com Pedro então. Ele pensa assim: poxa, se Pedro é aquele que diz que me ama, isso não está correto se ele não cuida das coisas que são minhas. Vou fazer uma coisa, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo a amar além do discurso. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez antes de conversar diretamente com ele foi ir até a beira da praia. E ali eles estavam pescando e passaram a noite sem pescar. Interessante demais, passar a noite sem pescar. E Jesus estava à margem. Como? Imagine só, alguém ali, eles pescando a noite inteira e Jesus a noite inteira na margem daquele rio chamado o Mar de Tiberíades. Jesus na margem ali, esperando o momento para abordá-los.
Naquele momento ali, Jesus deu um grito e falou assim: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles ouvindo, disseram assim: não, nós não temos nada, nós não pegamos nada a noite inteira. Aí João olha para Pedro e diz o seguinte: cara, aquele é o Senhor Jesus. Pedro então viu que era de fato, pulou na água e foi para lá. E Jesus disse: joga essa rede no lado direito de vocês. Eles pegaram 153 grandes peixes. Muito peixe a ponto de rasgar a rede, mas a rede não rasgou. Isso quer dizer o seguinte: o Senhor, ele foi até Pedro para dizer o seguinte: Pedro, o que você está fazendo aí? Vem cá, me dá de comer. Aí Pedro diz: não tenho o que comer. Eu não peguei nada. E aí o Senhor disse: joga na direita e pega peixe. A rede não rompeu. Chegaram até a margem, já tinha ali uma fogueirinha e tinha peixe ali sendo frito. Isso para indicar o seguinte: o Senhor Jesus ama além do discurso. Ele apacentou Pedro, ele pastoreou Pedro. Ele, como um grande pastor, ele pastoreou Pedro. Mas para pastorear Pedro, você precisa apacentar Pedro. Pastorear é guiar, apacentar é levar ao pasto. Então, o que Jesus fez? Ele quis guiar Pedro, quis ajudar Pedro, mas ele precisava primeiro mostrar para Pedro que ele, Jesus, cuidava de todas as coisas e todas as necessidades de Pedro, inclusive do peixe que ele precisava. Quando ele chegou da margem, já tinha peixe. E ali começa então um diálogo muito importante, riquíssimo. É o diálogo de Pedro, tu me amas. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu te amo. Está no versículo 15 a 17. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. O discurso de Pedro era: sim, eu te amo. Jesus insiste: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu te amo. Nas 3 vezes, então, Jesus deu a dica: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então você precisa apacentar os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Comeu um peixinho mais. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então você pastoreia as minhas ovelhas. Depois, comendo um pouco mais de peixe, parece que Jesus sabia que Pedro não tinha aprendido a lição do amor sem discurso, do amor com ato, não só com discurso, mas o amor com ato, além do discurso. Jesus pergunta outra vez para ele: Pedro, você me ama? Porque Jesus está interessado não só no que eu digo para ele, mas no que eu faço para ele. Palavra, caro líder, Jesus está interessado não só no que você diz, mas no que você faz. Jovem, quero olhar nos seus olhos. Você que se esmera em cantar. Jesus está interessado não só no que sai dos seus lábios, mas o que surge dos teus braços, das tuas mãos, das suas pernas. Ele não quer somente louvores, ele quer saber o que você é capaz de gerar com as suas mãos e com suas pernas, com seus olhos. Pela 3ª vez, então, ele responde: sim, Jesus, eu te amo. Mas ele já viu isso de forma muito triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. E o Senhor diz assim: eu sei todas as coisas. Eu sei que você me ama, mas você não me ama ainda a ponto de pastorear as minhas ovelhas e apacentar os meus cordeiros. Você precisa pastorear ovelhas e precisa apacentar cordeiros. Pastorear é liderar, apacentar é alimentar. Não diga para mim somente que você me ama, Pedro. Você precisa liderar e você precisa alimentar. Isso é amar. Isso é amar. Não diga somente que me ama. Tudo bem, eu vou gostar bastante quando você estiver dizendo para mim: Senhor, como você é fantástico e eu te amo, como você é fantástico e eu te amo. E eu vou ficar hoje, essa tarde aqui, só cantando que te amo. Não quero fazer mais nada, eu quero só dizer que te amo.
eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor vai se agradar disso também. Mas depois você vai baixar a cabeça, vai levantar os olhos e vai dizer: Senhor, eu te amo. E o que o Senhor quer que eu faça nesse momento com aqueles que você ama? Ele vai dizer: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Beleza? Isso é a essência do amor. Amor além do discurso. O apóstolo João fez a mesma coisa. Escrevendo para os Efésios, ele disse: filhinhos, não ameis apenas de língua e nem só de boca. Porque se você tem recursos neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade e nada faz e diz: estou orando por você, irmão, esse não é o amor de Deus. E mais ainda, eu vou trazer não só o exemplo de Jesus e de João, eu vou trazer de uma mãe. O que uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho? Deforma o seu corpo, faz do seu corpo uma empresa, uma fábrica de alimentos, se torna um lar para o seu filho e corre o risco de morrer por causa do seu filho. Depois, passa a vida cuidando do seu filho e entregando-se por ele. Não é um amor só de palavras, é um amor com ação e doação. Esses fatos demonstram que nós precisamos avançar, nós precisamos melhorar. Amém? Porque nós não queremos apenas amar com a boca, com os lábios, com discursos, nós queremos amar de fato, entregando-nos pelas pessoas. Esse é o vídeo deste início de série. E você já sabe, isso aqui é para divulgar. Compartilhe. E você se inscreva no canal. E você clique no sino de notificações para receber os vídeos. O YouTube entende que se você se inscreveu, colocou lá no sininho da notificação, ele está dizendo que você quer receber os vídeos. Então ele vai mandar os vídeos para você. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas.